verdade, que nós somos desse mundo, que nós não somos desse mundo, que nós estamos nesse mundo, tá? Que é aquela história que Jesus falava, né? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então, esses pontos que estão sendo colocados através desses estudos, ele está colocando para a gente compreender, dentro do processo da materialidade, essa grande verdade, essa preciosa verdade, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E a gente precisa estar com o pé muito firmado no entendimento dessa verdade, de que ela é o nosso gancho principal dentro de um salto quântico, tá? E a gente compreender isso, que nós temos esses dois DNAs, que nós temos uma materialidade como um desafio, mas que esse desafio ele tem que ser de luz, ele tem que ser de equilíbrio, né? E nós temos muitas informações para que a gente vivencie hoje dentro desse processo, para que nós não andemos e não sejamos aquelas pessoas, quando o próprio mestre Schwartz diz que nós não podemos aceitar cegos conduzindo cegos, nós não estamos fazendo esse papel. Nós estamos sendo a luz, trazendo a luz para a outra luz, né? Acendendo, soprando as cinzas para que a luz se manifeste, né? Os nossos estudos, ele perpassa por essa grande premissa, né? De que nós estamos soprando as cinzas com a palavra, com os estudos, com os conhecimentos, para que a luz de cada um se manifeste. Bom? Então, sem muitas delongas, vou passar a palavra para a maestra da noite, Aparecida Lopes, que vai trazer para nós esse momento muito especial, para que a gente que hoje seja mais um dia de sopro de cinzas, né? Para a gente viver esse processo tão precioso que é a espiritualidade. Muito obrigada, boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Todos me escutam bem? Estão todos me ouvindo bem? Dá um feedback aí, por favor. Sim? Eu estou ouvindo bem. Boa noite, Aparecida. Tudo bem, mulher? Boa noite. Tudo bem, Estão graças todos a me ouvindo Deus. bem, né? Ok. Estamos, sim. Ótimo, perfeito. Então, vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Cove. Nós ainda estamos, por incrível que pareça, estamos ainda no hábito 3, mas depois de hoje a gente sai das vitórias particulares, das vitórias individuais para a vitória pública. Então, lá do início, né, de dentro para fora. Então, primeiro as vitórias particulares, as vitórias individuais, para depois alcançarmos as vitórias públicas. Então, no final do hábito 3, hoje, primeiro, o mais importante que nós iniciamos no outro estudo, primeiro, o mais importante, parte 1, a gente fizemos uma introdução a esse tema, né, dessa aula, primeiro, o mais importante, na parte 1, onde a gente iniciou respondendo algumas perguntas, conforme vocês podem ver aí. Está dando para ver aí direitinho o slide? É só dar um zoom. E aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, acho que assim fica legal. Comece respondendo qual seria, né, uma atividade específica que você poderia fazer, mas que não está fazendo no momento, mas que se estivesse fazendo, né, mudaria a sua vida pessoal para melhor. Aí cada um lá fez as suas relações, né, que atividade específica seria essa, que não está fazendo, mas se estivesse fazendo, mudaria a vida sensivelmente. E o que você poderia começar a fazer no seu trabalho hoje
que mudaria consideravelmente a sua vida pessoal. Então, essas foram as perguntas que deram início a esse hábito 3, né? Primeiro, o mais importante, na parte 1, onde a liderança pessoal define o que é mais importante e o gerenciamento pessoal coloca o mais importante em primeiro lugar a cada momento da nossa rotina, que é o que nós vamos nos deter hoje nessa parte 2, do que é mais importante. Nós vamos aprender a gerenciar, a nos gerenciar, já que nós já colocamos, né, aquilo que a gente quer, aquilo que é importante, já priorizamos. Aí, só recapitulando ainda um pouquinho, para a gente não se perder nessa continuidade de hoje, nós vimos 4 gerações de administração do tempo e nessas 4 gerações, a mais importante é aquela que a gente gerencia não o tempo, mas a gente gerencia a pessoa. No caso, a gente se gerencia. Nós tivemos um quadrante tipo esse aqui, ó. Você lembra desse quadrante? O Q1, Q2, Q3 e Q4. Sendo que o Q1 é as coisas que são urgente e importante, que têm resultados significativos e exigem atenção imediata. Precisamos resolver o que está nesse quadrante, mas ao passarmos muito tempo nos dedicando a ele, nos sentimos sufocados e pressionados, porque nós gastamos, né, muito tempo quando a gente vive exclusivamente para as coisas urgentes. São importantes, mas ao mesmo tempo são urgentes. E por serem urgentes, tiram o nosso foco do Q2, que o Q2 é o que é importante e não urgente. Por não ser urgente, então geralmente a gente deixa para lá. É importante, mas não é urgente. Então eu estou com coisas urgentes para fazer agora e essas urgências nos tiram o foco e nos tiram o tempo do Q2, que são coisas que sabemos que precisamos fazer, mas raramente nos dedicamos a elas. E está no centro do gerenciamento pessoal eficaz, o que é importante e não urgente. O Q3, o que é urgente e não importante. Então, algumas pessoas reagem a coisas urgentes, presumindo que elas são importantes, porém, muitas vezes, a importância dessas questões não é real e se baseia nas prioridades e expectativas dos outros. E o Q4, quadrante 4, coisas não urgentes, também não importantes. Se vivemos esmagados por problemas importantes e urgentes, o alívio encontra-se em atividades pouco urgentes e pouco importantes, como se fosse uma distração, tipo uma fuga. Por estarmos sendo esmagados pelas coisas urgentes, pelas coisas importantes, por estarmos com uma agenda cheia de atividades para fazermos. Então, às vezes, nós nos auto-sabotamos, né, e corremos para o quadrante 4, das coisas não urgentes e não importantes, para tipo, ser uma fuga, né, daquilo que a gente, uma distração, daquilo que a gente, devido às pressões, né, do dia a dia. Então, o gerenciamento eficaz é simplesmente fazer primeiro o que é mais importante, já que estamos falando de gerenciamento, no caso aqui é o gerenciamento da pessoa, né? O nosso próprio gerenciamento. Então, esse aqui foi um resumozinho. O Q1, coisas urgentes, importantes.
O Q2, não urgente, mais importante. O Q3, urgente e não importante. O Q4, nem é urgente e nem é importante. Muitas vezes nos refugiamos para o Q4 como uma forma de distração. Esse aqui foi o resumo do primeiro, né? Primeiro mais importante da parte 1. E nós vamos dar sequência hoje, primeiro mais importante, parte 2. Voltando para cá, vamos ter aqui como ponto 1, como mudar para o quadrante 2. O quadrante 2, que é onde está o gerenciamento eficaz, né? É simplesmente fazer primeiro o que é mais importante. Está no centro do gerenciamento pessoal e eficaz. A nossa atenção, o nosso foco para gerenciarmos a nossa vida de forma eficaz. Então, vamos sair daqui do quadrante 3, vamos sair do quadrante 4 e trazer toda a nossa atenção para o Q2. Muito embora nós investimos, né, muito tempo aqui no Q1, por causa das coisas urgentes. E muitas vezes essas coisas urgentes é apenas para satisfazer ou desejos de outras pessoas e não nossos próprios desejos ou aquilo que esteja colocado, né, como um sim vibrante e importante, né, da nossa missão pessoal. Então, voltando para cá, então, como mudar para o quadrante 2? O tempo inicial para o quadrante 2 tem que vir dos quadrantes 3 e 4. Conforme eu mostrei aqui. Então, fazer primeiro, o mais importante, é uma tarefa que envolve, né, a gestão de atividades. A gente precisa de tempo, né? E o dia só tem 24 horas, mas se você é pressionado para atividades importantes e urgentes, né, no caso, as atividades aqui do Q1, eu vou deixar esse slide, um pouquinho, enquanto a gente fala sobre esses quadrantes. Então, urgente e importantes, né, do quadrante 1, onde você vai arrumar tempo para as atividades do quadrante 2. Se a gente é pressionado, né, constantemente a fazer essas atividades importantes que o quadrante 1 requer de nós, no tempo das 24 horas que nós temos. Então, no começo, o único lugar para se conseguir o tempo necessário para o quadrante 2 é nos quadrantes 3 e 4. Ou seja, os quadrantes daquilo que é importante e não é importante e é urgente, e nem é importante e nem é urgente. Então, no começo, para a gente poder conseguir, né, investir o tempo necessário no quadrante 2, que está o centro do gerenciamento eficaz, né, está nos quadrantes 3 e 4. Então, você não pode ignorar as atividades urgentes e importantes do quadrante 1, mesmo que elas diminuam em tamanho à medida que se gasta mais tempo na prevenção e na preparação no quadrante 2. Mas o tempo inicial para o quadrante 2 tem que vir dos quadrantes 3 e 4. Você precisa usar a vontade independente para trabalhar no quadrante 2. É aí onde a vontade independente
vai ser bastante utilizada, né? Dentre os dons importantes, né, para a gente gerenciar a nossa vida. Então, a vontade independente vai estar bastante presente para as atividades do quadrante 2, porque os quadrantes 1 e 3, eles fazem imposições. Então, para poder dizer sim a prioridades importantes do quadrante 2, é preciso aprender a dizer não a outras atividades, normalmente coisas aparentemente urgentes. Então, para a gente poder dizer sim aquilo que é mais importante, não é urgente. E por não ser urgente, muitas vezes, então a gente deixa de investir tempo, né? Naqueles objetivos, naquelas prioridades para a nossa vida, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente, primeiro, o mais importante. Então, para poder a gente dizer sim a esse quadrante, dizer sim a esse centro do gerenciamento eficaz, então é necessário que a gente também aprenda, né, a dizer não a outras atividades que nos são impostas pelos quadrantes 1 e 3, né, principalmente. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção. Deixa eu voltar aqui. Estávamos nesse outro slide, eu disse que ia deixar um pouquinho. Então, como mudar para o quadrante 2? Então, é importante aprender a dizer sim a prioridades importantes no quadrante 2 e aprender a dizer não a outras atividades aparentemente urgentes. Agora, como dizer sim para as suas prioridades? E no ponto 2. Então, como dizer sim para as suas prioridades? Vou deixar aqui nesse slide aqui por enquanto. Então, você precisa resolver quais são as suas prioridades maiores e ter a coragem de dizer não a outras coisas. Porque no dia a dia, né, no corre-corre da vida, a gente muitas vezes não tem coragem de dizer sim a nós mesmos, de dizer sim ao nosso espírito, às demandas do nosso espírito, aquilo que realmente importa enquanto seres espirituais, e não temos coragem, né, de dizer não a outras coisas. Então, para a gente poder se preparar, por exemplo, para esse estudo de hoje ou de outros estudos, então a gente diz não, um não assim bem sonoro para outras coisas, né? Outras situações que aparecem, que são prazerosas, que são gostosas, que são muito fáceis, né, da gente dizer sim a essas tarefas. Mas quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma prioridade maior, então a gente aprende a dizer não a essas coisas. E está tudo certo em dizer não, né? Se uma pessoa diz não, é porque ela está dizendo sim a uma outra prioridade para ela. E deve ser perfeitamente compreensível. E a melhor forma de fazer isso, para você aprender, né, a dizer não a essas outras coisas que estão, a essas outras coisas que não são prioridades do seu espírito, não é uma demanda que venha da alma, né? Aquela demanda daquele sim vibrante, daquele sim pessoal, de uma decisão, de uma escolha que foi tomada lá nos hábitos, né? Nos hábitos 2, né? Então, a melhor forma de você fazer isso é ter um imenso sim brilhante dentro de si. Esse sim para aquela missão, para aquela prioridade importantíssima. Então, devemos aprender a dizer, a ter esse imenso sim, para poder conseguir dizer não
né, ter coragem de dizer não a outras situações. E o que é esse sim, né? Então, esse sim é a sua missão pessoal, é aquilo que você definiu lá no hábito de 2, no hábito da proatividade. Nós estudamos a proatividade. Então, tenha em mente que você está sempre dizendo não a alguma coisa. A gente está sempre dizendo não. Mas dizer não a essas outras coisas é porque eu tenho esse sim, né? Eu tenho essa missão pessoal, do qual é importante, realmente, é uma prioridade. Então, se você não consegue dizer não para as coisas urgentes e não importantes de sua vida, provavelmente está dizendo não para as coisas mais fundamentais, mais importantes. Então, sempre que eu esteja, né, dizendo não para as coisas urgentes e não importantes, provavelmente estamos dizendo não, né, para as coisas mais fundamentais. Quer dizer, se a gente não consegue dizer esse não para as coisas urgentes e não importantes. Então, mesmo quando o urgente é bom, pode afastá-lo do que é ótimo, mantê-lo distante de sua contribuição única, se você permitir. Então, o inimigo do ótimo com frequência, então é o bom. Então, quando vem aquelas coisas urgentes, né? Quando eu tenho as coisas urgentes que estão, as coisas urgentes que estão pertinentes, né? Só um minutinho, por favor. Ok. Então, mesmo quando o urgente é bom, então a gente vai conseguir afastá-lo se nós tivermos um ótimo, né? Para poder a gente conseguir dizer não ao que é bom. Então, geralmente somos convidados, né, para as coisas boas da vida, para as coisas que nos alegram, para as coisas que que temporariamente, né, nos permitem ter aqueles momentos felizes. Então, aí são coisas boas. Boas não são coisas fundamentais, mas são coisas boas. E para a gente poder dizer não a essas coisas boas, então eu tenho que ter aceso dentro de mim essa missão pessoal, essa coisa ótima, né? Para poder afastar o inimigo, né? Do que é bom, tem que ser o ótimo. Então, exemplo. Então, nesse livro de Steve Covey, né, ele conta que quando ele era diretor de relações universitárias em uma grande universidade, aí ele contratou um redator muito talentoso, criativo e proativo. E um desses dias, após alguns meses de trabalho, né, então ele foi até a sala desse redator que ele contratou e ele pediu para que se dedicasse a algumas tarefas urgentes que exigiam uma solução rápida. E esse redator disse assim: olha, Steve, eu farei qualquer coisa que você me pedir, mas eu gostaria de explicar antes a minha situação. Aí ele levou até ele um quadro negro, onde havia relacionado mais de 10 projetos nos quais ele estava trabalhando, bem como o critério de elaboração e datas de entrega previamente acertadas. Olha, Steven, para fazer direito o serviço que você deseja, precisarei de vários dias. Então, quais desses projetos aqui que eu estou lhe mostrando, né, você gostaria que eu adiasse ou cancelasse para poder atender o seu pedido? Então, preste atenção. Olha que exemplo, né? Fantástico. Então, você diz sim ou não
para as coisas diariamente, né? Nós estamos sempre ou dizendo sim ou dizendo não, várias vezes por dia. Então, se você não tem clareza, né, das suas prioridades, se você não diz sim para o Q2, né, para esse quadrante aqui, voltar aqui. Então, se você não diz sim para o Q2, que é o gerenciamento, né, eficaz, está aqui no Q2, o gerenciamento pessoal e eficaz. Então, se você não tem clareza das suas prioridades, se você não diz sim para o Q2, que é o lugar onde você define as suas prioridades, é porque você não tem parâmetros, né, sobre o que é importante ou não. Se você não define princípios como honestidade, né, integridade, lealdade, fidelidade, paciência, generosidade, é muito fácil escolher dizer não para essas coisas e depois viver as consequências inevitáveis dessas escolhas. Então, entenda isso. Vamos entender o seguinte. Então, viver primeiro concentrado nos princípios corretos e segundo com o foco na missão pessoal nos fornece, né, a sabedoria para fazer estes julgamentos, né, com eficácia. Então, se eu tenho um sim vibrante para a minha missão pessoal, porque é uma escolha minha, né, viver essa missão pessoal, alcançar tais e tais metas, tais e tais objetivos. Então, se eu estou concentrado nisso, com foco nisso, nesses princípios, né, da integridade, né, da honestidade, da paciência, né, da generosidade, então vai ser fácil, né, escolher. Eu vou saber dizer, saber a hora certa de dizer o sim e de dizer o não. Então, se eu trabalho aí o Q2, né, o centro do gerenciamento pessoal, as coisas são importantes, porém elas não são urgentes. Por não serem urgentes, então a gente perde mais tempo dando atenção às coisas importantes e urgentes, né? Ou as coisas nem tão importantes, nem tão urgentes assim. Então a gente muda o foco. Se a gente realmente não souber, né? Primeiro isso. Então, qual o seu problema maior? Então, pense sobre as dificuldades que você tem e se uma das seguintes áreas, né, esteja deficiente, qual seria? Então, primeiro, a incapacidade de estabelecer prioridades, a incapacidade ou falta de vontade para organizar a vida a partir dessas prioridades. E 3, a falta de disciplina para executá-las para manter fidelidade às suas prioridades e organização. Então, no livro, Covey diz o seguinte: a maioria das pessoas dizem que sua principal falta é a falta de disciplina. Geralmente as pessoas colocam, né, a culpa porque não tem disciplina, por isso que não consegue dizer sim, né, à sua missão pessoal, ao seu gerenciamento eficaz pessoal. Mas aí Covey diz que o problema não é a falta de disciplina. O problema maior é que a sua missão, aquilo que você quer, não foi suficientemente absorvido por sua mente e por seu coração. Não é uma questão de disciplina, é uma questão de que essa missão, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é prioridade, não foi absorvido. Você não sente isso.
que quer isso realmente, como tipo alguém que quer muito. Antigamente era passar num vestibular, então se perdia, se dizia muitos nãos a, a, a programas de diversão, né? De distração. Dizia muito não e dizia sim para essa missão pessoal, que era estudar e passar, né? Ou no concurso, ou numas épocas aí atrás para se passar para o vestibular. Então, que o problema está no fato de não termos interiorizado bem o hábito 2, que é o hábito da liderança, né? O hábito da proatividade, daquilo que você escolhe, que você define como missão pessoal. Então, ele diz que muitas pessoas reconhecem o valor das atividades. O quadrante 2 em suas vidas, quer as identifiquem como tal ou não. Reconhece que é importante você aprender a viver, né, no quadrante 2, para as coisas que não são urgentes, mas elas são importantes. E elas procuram dar prioridade a estas atividades e integrá-las às suas vidas, mas que querem fazer isso por meio exclusivo de uma disciplina interna. E a disciplina pela disciplina, por si só, ela não vai funcionar, né? Não funciona, porque sem se centrarem, né, nos princípios e sem uma declaração de uma missão pessoal, elas não possuem a base necessária para sustentar essa disciplina. Então, não é uma questão de disciplina por disciplina, mas que a base é a sustentação no princípio, né? Na declaração da missão pessoal. Então, elas trabalham no nível das folhas, né? Das atitudes, dos comportamentos, da disciplina, sem nem mesmo pensar em examinar as raízes, os paradigmas básicos a partir dos quais suas atitudes e comportamentos acontecem. E o que são? O que seriam essas raízes? Então, o seu centro, né, de onde emana a sua segurança, a sua orientação, o seu poder e a sua sabedoria. Esse centro aqui. Né? Então, nós temos um centro. Esse centro aqui pode ser o esposo, a esposa, o dinheiro, o prazer, né? A família, a igreja, a comunidade, pode ser os amigos, né? Pode ser você mesmo, você centrado no seu próprio eu. Então, a depender dos paradigmas que eu tenho em relação a esse centro, então esse centro ele vai me proporcionar essa segurança, que por sua vez, se eu tiver segurança, vai ser a minha direção, vai ser a minha orientação, que me vai dar poder, né? E que vai me dar sabedoria. Então, é importante que nós prestemos bem atenção, né? Qual é o seu centro, né? Os princípios, e eles estão onde, esses princípios? Eles estão no quadrante 2, né? O foco no quadrante 2 é um paradigma que deriva do centro dos princípios. Então, quando estamos com o foco no quadrante 2, é porque o nosso centro, né, o poder, a sabedoria, a direção está emanando desse centro. E se for um centro cujos paradigmas, as escolhas relacionadas, né, aos paradigmas, digamos assim, ou que esses paradigmas me fazem ter determinadas escolhas que emana desse centro, que seja o marido, que seja a mulher, que seja o namorado, que seja a igreja, a depender de como esses paradigmas estão dentro de nós, então isso aí vai fazer toda uma diferença, né? Para estarmos aí nesse quadrante 2.
Então, se você está centrado na esposa, no dinheiro, nos amigos, no prazer ou qualquer outro fator externo, será sempre atirado de volta aos quadrantes 1 e 3. Esses quadrantes aqui, né? Você será tirado de volta para os quadrantes 1, que é das coisas urgentes e importantes, e o quadrante 3 do que é urgente, mas não é importante. Então, a depender de como sejam os paradigmas que estão relacionados aí nesse centro, né? Seja do esposo, do dinheiro, de amigos, de prazer. Então, isso vai lhe atirar de volta, vai lhe tirar do quadrante 2. Mesmo que você esteja centrado em si mesmo, irá voltar ao Q1 e ao 3, reagindo ao impulso do momento. Porque as coisas urgentes e as coisas importantes nos colocam muitas vezes no modo reativo e não no modo proativo. Porque o modo proativo é o modo da liderança, onde você lidera a você mesmo, onde você faz uma escolha, né, através da sua autoconsciência, através da sua consciência, através do poder da imaginação, que nós já estudamos tudo isso até aqui, né? Então, isso vai nos tirar o foco e vai nos trazer de volta, né, ao Q1 e ao Q3. Então, para que não tire esse foco, então sua vontade independente por si só não pode dar a disciplina necessária a você se você estiver em desarmonia com esse centro. Então, se o centro é a minha família e da minha família emana todos os paradigmas, todas as crenças, tudo que faz eu me ser, sei lá, enquanto família, né? Então, mesmo que eu tenha uma vontade independente bastante consciente, mas esse centro vai me tirar, né, esse foco, se eu realmente não estiver consciente com aquele sim, né, bem fortalecido para a missão pessoal, para viver no quadrante 2, né, do quadrante das coisas que não são importantes, das coisas que são importantes, porém elas não são urgentes, e por não serem urgentes, então vamos deixando para lá. E a depender do que emana desse centro, né, dessa família, ou dos amigos, ou de você mesmo, que você está baseando-se em paradigmas desse centro, né, que envolve esse centro, então pode nos tirar o foco, nos tirar da missão pessoal. Por isso que não é só uma questão de disciplina, não é só uma questão de vontade independente. Eu sei o que eu quero, eu faço com que minha vontade seja feita, né? Mas se esse centro ele estiver distorcido, né? Então não tem como ter a disciplina necessária se estiver em desarmonia com esse centro, porque geralmente estamos em harmonia com aquilo que é o nosso centro. Então, o nosso centro agora à noite não é estarmos aqui estudando coisas da espiritualidade, isso aqui é o nosso centro. Então, por ser o nosso centro e por estarmos considerando isso algo muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, por isso que estamos aqui. Não foi uma simples disciplina para estarmos aqui nesse momento, mas o que nos traz a esse momento é a nossa missão pessoal, que no caso, está sendo o nosso centro, que está emanando do centro, essa missão pessoal. Por isso que estamos aqui.
Não foi só por uma questão de disciplina, que eu me disciplinei para estar aqui. Que muita gente não consegue, só através da disciplina, se ela não tiver esse sim vibrante para esta missão pessoal. Não sei se eu estou conseguindo fazer com que vocês compreendam bem isso. Então, usando uma máxima da arquitetura, por exemplo, a forma deriva da função. Primeiro, você precisa definir a função para depois criar a forma da arquitetura. Do mesmo modo, a administração deriva da liderança. Primeiro, você precisa definir o que você quer para depois alcançar. Então, o que você define é o que define como você passa seu passatempo, por exemplo. O que define. Aqui, o que define como você passa seu passatempo. O que é que define? Então, o modo como você passa seu passatempo é resultado de duas coisas. Primeiro, o modo como você vê o seu tempo e a maneira como encara suas prioridades. Então, isso vai definir as nossas horas vagas, né? O nosso passatempo. Então, como eu vejo o tempo e como eu encaro as minhas prioridades. Então, se as prioridades nascem de um centro nos princípios e na missão pessoal, se elas estão profundamente enraizadas em seu coração e em sua mente, então você verá o quadrante 2 como um lugar natural, excitante, para investir seu tempo. Então, quando estamos realmente com a nossa missão pessoal, né? Está em nós. Então, todo o processo vai ser um processo natural. Vai ser natural eu dizer não para as coisas importantes ou não importantes e urgentes. Então, vai ser natural eu dizer não, porque eu preciso estudar para tal coisa. Porque você está com a sua mente, com o seu coração, com o seu espírito, é algo que emana do seu espírito, é algo espiritual, é algo que o espírito está demandando. Então, fica fácil, né, você viver esse quadrante 2. Ele vai ser um lugar natural, vai ser um lugar excitante, né, onde vamos estar investindo o nosso tempo. Enquanto muitas pessoas podem estar se divertindo de outras formas e tal, vivendo a vida, né, curtindo a vida, e você fica, né, vivendo de uma forma diferente porque você está querendo viver a sua missão pessoal. Não é urgente, mas é importante, e daí você passa a viver isso. Agora, do contrário, né, se você não contar com um sim poderoso dentro de você, se suas prioridades não nascem de um centro nos princípios e na missão pessoal, então sim, vai ser quase impossível, né, dizer não à popularidade do Q3, do que ao prazer, né, de escapar para o Q4, que é as coisas que nem são urgentes, não são importantes, e você quer cair aí, né? Só para se divertir. Então, somente quando você tiver, primeiro, a autoconsciência para examinar seu programa, a imaginação e a consciência para criar um programa novo, único, centrado nos princípios, ao qual você possa dizer sim, só então possuirá uma vontade independente para dizer não para as coisas menos importantes. Porque para você dizer não para as coisas menos importantes, se faz necessário você ter encontrado
a sua razão de viver, né? Ter encontrado aquela missão pessoal que é o que te faz viver. Aí vai ser fácil dizer não para as coisas menos importantes, para os quadrantes Q1, Q3, Q4, e aí você, não que você, para viver a missão, você tenha que ficar apenas, exclusivamente no quadrante 2. Porque eu estou aqui, eu digo sim para isso, mas eu não posso me divertir, eu não posso sair com os amigos, não é isso. Mas é ter a consciência, né, de medir as coisas, de avaliar as coisas, de saber dizer sim na hora que é para dizer sim e dizer não na hora que é para dizer não. É tipo, a gente começa a mexer no celular, né? E quando a gente vê, deixamos de fazer muitas coisas, deixamos de fazer realmente o que era importante em prol de uma diversão. E aí onde a gente deixa de investir tempo naquilo que realmente deveria ser prioridade. Então, no ponto 3, deixa eu ver aqui do slide. Cadê o ponto 3? Define o seu passatempo, ponto 3. Então, o que é primeiro mais importante? O que é isso? Já que a nossa aula, tanto a parte 1 como essa parte de hoje, o tema é esse, desse capítulo do livro, né, de Steve Cole. O que é primeiro mais importante? Então, primeiro o que é mais importante significa agir a partir do Q2, né? As atividades do quadrante 2 são claramente o âmago da administração pessoal eficaz. Então, qual é o objetivo do Q2? Já que estamos falando tanto no quadrante 2. Então, é conduzir a vida com eficácia a partir de um centro de princípios sólidos, de um conhecimento da missão pessoal, com foco no importante bem, né, como no urgente, dentro de um quadro de manutenção do equilíbrio entre o aumento da produtividade e o aumento da capacidade produtiva. Isso falando resumidamente, né? Então, elas são as coisas mais importantes, né, que devemos colocar em primeiro lugar, lembrando isso aí, né? Que as coisas que são importantes, mas que não são urgentes, como redigir uma missão pessoal, trabalhar na mudança de nossos paradigmas internos, melhorar relacionamentos, planejamento a longo prazo, desenvolvimento do nosso poder pessoal, atividades físicas, descanso apropriado, manutenção preventiva, preparação, trabalhar os nossos hábitos. Então, tudo isso são coisas, né, que requerem o nosso tempo, não são urgentes, porém são importantíssimas, né? Esse Q2. As coisas que são importantes e não são urgentes, né? Então, são todos esses detalhes aí que nós acabamos de falar. E a pergunta é, né, como podemos fazer para organizar e colocar essas coisas em prática, né? Que é o que é primeiro mais importante. Então, como fazer para organizar e colocar essas coisas importantes em prática? Então, primeiro vamos ver como é o hoje e por que fazer o mais importante não funciona na maioria das vezes. Então, a maioria das pessoas que falam sobre tempo sequer mencionam o conceito de prioridade. Elas nos dão conselhos e listas de coisas para fazer
que podemos seguir para obter uma sensação temporária de realização, mas nenhuma prioridade organiza os itens da lista. Além disso, não há relação entre o que está na lista e nossos valores e propósitos fundamentais da vida. Então, não é apenas, né, criar aquela famosa lista de coisas para se fazer, mas essas coisas para se fazer, elas precisam estar alinhadas aos nossos valores, né? Elas precisam estar alinhadas à nossa missão, aquele sim vibrante. Se não estiver alinhada a esse propósito fundamental da vida, então uma lista por si só não vai fazer com que funcione realmente esse quadrante 2, né? Esse gerenciamento pessoal eficaz. Então, simplesmente vamos reagir a tudo que entra em contato com nossa consciência e aparentemente precisa ser feito. Aí nós vamos estar no modo reativo e não vivendo o hábito 2, né, que é o hábito proativo, o hábito da liderança pessoal. Lembre-se que esses 3 primeiros hábitos que nós estamos estudando, eles se referem às vitórias particulares, né? As vitórias interiores, que tudo começa de dentro para fora e não de fora para dentro, como muitos pensam, né? Primeiro a vitória particular, para depois a gente começar a observar as vitórias públicas. Então, outras pessoas nos ensinam, né, a fazer planos e projetos antecipadamente, mas as atividades que planejamos não são prioritárias, nem estão relacionadas com valores profundos e metas. Um pequeno grupo tem clareza quanto aos seus valores e metas estabelecidos. Eles planejam cada dia e dão prioridades a certas atividades. Mas elas possuem uma visão limitada. O planejamento diário, com frequência, ignora coisas importantes, coisas que podem ser vistas a partir de uma perspectiva mais ampla. A própria expressão planejamento diário está focalizada no urgente, no agora. Daí se viver muito no quadrante 1, né? Nas coisas que são urgentes e são importantes no agora. O planejamento diário, ele tem esse direcionamento. Então, apesar de ordenarem as atividades, essas pessoas não questionam a sua importância, não colocam a atividade no contexto dos princípios da missão pessoal de papéis e metas. O planejamento diário tem uma abordagem que prioriza os problemas e as crises de momento dos quadrantes Q1 e Q3. Não há providências para administrar os papéis de um modo equilibrado. Falta realismo aos projetos que mostram tendência para se exceder na programação diária, resultando na frustração e no desejo ocasional de jogar os planos fora e fugir para o quadrante 4. Quando você vê que tem atividade demais para fazer, coisa urgente demais para dar conta, que você sente que não vai dar conta, aquelas coisas que você não coloca, né, realmente o seu coração, a sua alma, aquilo que o seu espírito tem como missão pessoal, e aí você termina fugindo para o quadrante 4, que é nada a ver, né? Só para fugir desse estresse e descansar um pouco, né? Então, poucas pessoas ensinam instrumentos que nos possibilitam viver conforme os princípios do quadrante 2. As listas de coisas a fazer
nos fornecem apenas um local para anotar as coisas, para não esquecê-las. As agendas e calendários fornecem apenas um local para registrar os compromissos futuros, de modo que possamos estar onde nos comprometemos a estar na hora certa, né? Mas raramente encontraremos uma ferramenta que nos ajude a focar para a nossa vida, né, a partir dos princípios e administrar a vida conforme o que é verdadeiramente mais importante. E daí está, né, qual o objetivo do Q2, que está posto aí no slide, né, que é realmente conduzir a vida com eficácia, né, a partir desse centro, desses princípios sólidos, dessa missão pessoal, com foco no que é importante, né? E no que não é urgente. É importante, então eu vou ter foco nisso aqui. Promovendo assim esse equilíbrio entre a produtividade e a capacidade produtiva. Conforme nós estudamos lá na Galinha dos Ovos de Ouro, lembram? Para isso se tornar possível, precisamos observar 5 critérios importantes. Deixa eu ver o slide de vocês aqui. 5 critérios importantes. Que nós vamos ver aí a coerência, o equilíbrio, o espaço, a dimensão humana e ser flexível. Então, a coerência. Então, a coerência indica que existe harmonia, unidade e integridade entre a visão e a missão, entre papéis e metas, entre prioridades e planos, entre desejos e disciplina. Então, você tem que ter essa coerência. O equilíbrio, você manter o equilíbrio em sua vida, identificar os diversos papéis e mantê-los bem à sua frente, de modo que você não negligencie áreas importantes como a saúde, por exemplo. O espaço, você precisa se sentir encorajado, motivado, dedicar tempo suficiente ao quadrante 2, de forma que você lide com a prevenção em vez de dar prioridade às crises. Organizar a sua vida em uma base semanal. Você pode, isso na questão de espaço, né? Organizar a sua vida numa base semanal. Você pode continuar a fazer adaptações e ter prioridades diárias, mas a energia fundamental vai para a organização da semana e não do dia, porque quando você só prioriza organizar o espaço de um dia, você termina dando oportunidade a vivenciar as crises, né? Termina dando prioridade às crises e não ao que realmente importa. A organização com base na semana possibilita um equilíbrio maior e um contexto mais amplo do que o planejamento diário. Parece haver um consenso cultural implícito de que a semana é uma unidade de tempo única completa. O mundo dos negócios, da educação e muitas outras facetas da sociedade operam dentro do quadro dado pela semana, determinando certos dias para o trabalho e outros para o relaxamento e inspiração. Comece a pensar em termos de semanas. O segredo não é priorizar a agenda, mas agendar prioridades. Interessante. Vou repetir de novo. O segredo não é priorizar a agenda, mas é agendar prioridades. E na dimensão humana, precisa ajudar você a lidar com as pessoas, não apenas com os planos, né? Lidar com pessoas, não de planos.
A vida centrada em princípios no quadrante 2 exige que você subordine os planos às pessoas e não as pessoas subordinadas ao plano. Né? Na dimensão humana, então, é muito importante, para estar no quadrante 2, né, subordinar os planos às pessoas. E quanto à flexibilidade, o flexível, né, esse planejamento semanal, né, precisa ser seu escravo, nunca ser seu senhor. Uma vez que ele deve trabalhar em seu benefício, precisa ser talhado conforme seu estilo, sua necessidade e seu modo específico de agir. Então, essas 5 coisas, né? As 5 coisas, que é a coerência, o equilíbrio, o espaço, a dimensão humana e ser flexível. E o ponto 4, que eu acho que está posto aí, está. Então, como gerir o quadrante 2? Então, nós vamos identificar papéis, estabelecer metas, planejar e fazer a adaptação diária. Que é mais ou menos isso aqui. No planejamento da semana. Eu vou deixar posto aí e vamos falar algumas coisas. Então, primeira coisa, identificar papéis. A primeira tarefa é anotar seus papéis principais. Se você ainda não pensou seriamente nos papéis que desempenha na vida, pode anotar aquilo que vier à cabeça. Então, você tem um papel como indivíduo, você pode querer relacionar um ou mais papéis familiares, tipo marido ou esposa, pai ou mãe, filho ou filha, membro de uma família ampliada de avós, tios, primos. Então, nós vivenciamos papéis, nos identificamos com papéis. Então, vamos, para fazer esse planejamento que está posto aí, ó, né? Tem esse planejamento aí, o papel. O indivíduo, o pai, o filho, o trabalho, são papéis que você desempenha na sociedade. E daí nós vamos, diante desses papéis, criar metas, né? Então, você pode desempenhar papéis na sua igreja, nas atividades da comunidade. Você não precisa se preocupar em definir os papéis de modo a se prender a eles pelo resto da vida. Considere apenas a semana, marque as áreas em que você se vê gastando mais tempo nos próximos 7 dias. Então, para a gente planejar essa semana que vai entrar, não é? Então, a gente pode ver quais os papéis que a gente desempenha na vida. Claro que não vamos nos prender a esses papéis, mas eu, enquanto esposa, ou enquanto mãe, ou enquanto filha, ou enquanto empresária, enquanto professora, né? Enquanto secretária, ou enquanto, não sei, qual o papel que você vai escolher. Mas aí pense num papel e vamos atribuir atividades a esses papéis para uma semana. Pensar no planejamento, num planejamento de espaço de semana. A segunda meta, a segunda coisa é estabelecer metas. Né? Primeiro, né, pensar no seu papel, depois vamos estabelecer metas. O passo seguinte é pensar em 2 ou 3 resultados que pretende conseguir em cada um dos papéis nos próximos 7 dias. Eles devem ser registrados como metas. Então, nós temos aí posto aí no slide para vocês um exemplo. Então, o papel de você enquanto indivíduo. Quais são as metas, né? Para você, os resultados que você quer alcançar durante esta semana.
Então, uma das metas, atividade física 3 vezes por semana, leitura 4 horas por semana. Então, você coloca essa meta para você fazer durante a semana e depois para o planejamento diário, aí você coloca, né? Aquilo que você tem como prioridade, como aquilo que não é urgente, mas que é importante você cumprir, né, esses objetivos, vivenciar esses papéis durante uma semana. Então, pelo menos algumas destas metas devem refletir atividades do quadrante 2. Não é obrigado ser apenas do quadrante 2, daquilo que realmente é as prioridades, né? Pode ser dos outros quadrantes também, mas aí você coloca para a semana. Então, estas metas de curto prazo, de preferência, precisam estar vinculadas às de longo prazo que você identificou ao elaborar sua declaração de missão pessoal, que isso aí tem a ver com o quadrante 2. Então, naquela declaração de missão pessoal, que atividades, que metas que eu coloco para viver esta semana, já pensando nessa meta de não de curto prazo, mas de a longo prazo, para que numa projeção de futuro, né, você faça isso no agora, coloque isso no planejamento desta semana. Mas mesmo que você não tenha escrito sua declaração, né, aquela declaração de missão, pode sentir e intuir o que é importante no momento em que medita sobre cada um dos seus papéis e sobre as 2 ou 3 metas para cada papel. Então, eu, enquanto profissional da educação, né? Então, se eu não coloquei neste papel, eu não coloquei não escrevi nenhuma declaração de missão, eu posso sentir e intuir o que é importante fazer nesse momento para que meus alunos, por exemplo, melhorem na leitura e escrita, né? Então, é algo que, neste papel de professora, eu posso colocar as atividades que eu pretendo fazer para atingir essa meta, né? Que é uma meta que é colocada no plano de uma semana. E o terceiro ponto que vem aí, que está aí no quadrinho do planejamento, vem o planejar. Agora você pode olhar para a semana que tem pela frente, com as metas em mente e tempo reservado para atingi-las. Por exemplo, se sua meta é elaborar a primeira versão da sua declaração de missão pessoal, você pode querer reservar um período de 2 horas para trabalhar isso. Domingo, o momento ideal para planejar as atividades pessoalmente mais gratificantes, né? O que inclui a organização da semana. É um bom momento para relaxar, buscar inspiração, olhar para a sua vida no contexto dos princípios e valores. Se você estabelecer a meta de melhorar sua forma física através de exercícios, talvez seja bom reservar 1 hora durante 3 ou 4 dias da semana, ou quem sabe em todos os dias, para atingir este objetivo. Então, existem algumas metas que você só conseguirá realizar durante as horas de trabalho, outras que dependerão da presença dos filhos em casa no sábado, por exemplo, que aí vai depender do papel que você se coloca, né? O seu papel enquanto mãe ou enquanto filho. E o quarto ponto, na adaptação diária, que aí vai entrar o planejamento diário
torna-se mais uma questão de adaptação. Então, você pega o planejamento da semana, né? As suas metas para cada papel que você desempenha enquanto ser social. Aí você vai fazer as adaptações para o planejamento diário, que não vai ficar só aquela lista solta de coisas para fazer, sem priorizar, né, o quadrante 2. Você vai começar numa lista de atividades, você simplesmente reage àquilo que é importante e urgente naquele momento. Se torna uma pessoa reativa e não proativa. Então, o planejamento diário torna-se mais uma questão de adaptação diária, de priorizar atividades e reagir a eventos, relacionamentos e experiências inesperadas de um modo proveitoso. Dedicar alguns minutos todas as manhãs para repassar seus compromissos pode colocá-lo em contato com as decisões baseadas em valores que você tomou quando organizou a semana e se adaptar a acontecimentos inesperados que possam ter surgido. E o último ponto, vivenciando o processo. Deixa eu ver aqui. Vivenciando o processo. Então, voltando mais uma vez aqui para a metáfora, né, do computador, onde o hábito 1 diz o quê? Que nós estamos ainda finalizando o terceiro hábito hoje, que são os hábitos das vitórias particulares, para poder a gente adentrar nas vitórias públicas. Então, o hábito 1 diz, olha, você é o programador. Aí o hábito 2 diz assim, agora escreva o seu programa. E o hábito 3 diz, roda o programa, viva o programa, gerencie o programa. Então, tudo isso que nós falamos hoje é apenas formas de como você rodar esse programa, de como se viver bem esse hábito 3, né? Para que esse programa tenha sentido, para que realmente funcione, né? Então, viver o programa depende principalmente de quê? Da vontade independente, disciplina, integridade e comprometimento. Então, quando estamos conscientes, né, do programa que a gente tem que rodar, do programa que a gente tem que fazer para viver essa missão pessoal, então nós vamos estar realmente comprometidos. Mas não com planos e metas, né, de curto prazo ou com impulsos do momento, mas com os princípios corretos e com os nossos valores mais profundos que dão sentido e contexto para nossas metas, nossos planos e nossas vidas. Conforme você atravessa esta semana, sem dúvida haverá momentos em que sua integridade será colocada em prova. Sempre aparecem esses momentos, né? Em que esse princípio da integridade a gente sempre se coloca à prova. A popularidade da reação às prioridades urgentes, embora pouco importantes de outras pessoas do quadrante 3, ou a tentação de escapar para o quadrante 4, ameaçarão suplantar as atividades importantes do quadrante 2 que foram planejadas. Seu princípio central, sua autoconsciência e sua consciência pode fornecer o alto nível de segurança íntima, orientação e sabedoria para lhe dar forças para colocar em ação sua vontade independente e manter a integridade do que é verdadeiramente importante. E daí
nós vamos aqui para a tarefa da semana. Estamos encerrando essa parte importantíssima, né, dessa aula hoje, onde vimos, né, estamos vendo a importância de se viver o gerenciamento pessoal eficaz. Então, a tarefa da semana, primeira coisa, identifique suas atividades do Q2 que tenha sido negligenciada até agora em sua vida, uma atividade que, bem feita, tenha um impacto significativo em sua vida, seja pessoal ou profissional. Anote o que é e comprometa-se a colocá-lo em prática. O 2, organize a próxima semana. Nós vimos aí o planejamento semanal, onde vamos inserir as nossas metas, os nossos planejamentos voltados para o que realmente é prioridade. Então, organize a próxima semana. Comece anotando seus papéis e metas para a próxima semana. Depois, transfira estas metas para um plano de ação específico. No final da semana, avalie o quanto o plano reflete seus valores e propósitos mais profundos da vida cotidiana e o grau de integridade que foi capaz de manter em relação a estes valores e propósitos. Muita coisa, né, para se pensar, se fazer. Comprometa-se a começar a organizar sua vida em bases semanais e reserve periodicamente algum tempo para fazer isso. Muito obrigada. Deus abençoe, nos proteja. Vamos vivenciar isto. Primeiro, que é mais importante, do hábito 3. E agora eu passo a palavra para vós, Missês. Ok? Muito obrigada. Vejam aí o que fez sentido, o que não fez sentido para vocês. E comentem. Passando a palavra. Vou ali pegar um floral para tomar. 9 horas. Quem vai dar mais? Já tomei. Já tomou? Pois é, ainda não tomei o meu. Quando alguém começar a falar aí, eu vou pegar. Eu esqueci de trazer o meu, mas aí o despertador tocou aqui, né? Avisando que é a hora do floral. Vamos aí, pessoal. O que vocês acharam dessa ideia de se planejar, por exemplo, para a semana, dentro daquele do centro, né? Do princípio, daquele sim importante da sua missão de vida? Ivanilda fica por último, que ela fala muito. Vamos lá. Estou esperando que alguém se pronuncie para me pronunciar depois. Não está todo mundo dormindo hoje, não, né? Oi? Vamos acordar, meu povo. Nossa, que sede, tá quente, viu? Muito quente. Vou deixar essa tela aí. E vamos aguardar aí os colegas se pronunciarem. O que acharam? O que sentiram? O que viram? Tudo faz sentido. Mais sentido ainda quando a gente coloca esse negócio em prática, né? Alguém vai se pronunciar? Alguém gostaria? Vamos lá.
Bom, se ninguém vai se pronunciar, eu vou começar a, a fazer algumas colocações, né? É muito importante a gente ter uma organização mental, uma organização para explanar dentro do cotidiano. A gente precisa, né, manter determinados processos, né, para que a gente assim consiga manifestar o trabalho do ser divino, né? O processo da materialidade, ele muitas vezes nos coloca para determinadas questões que a gente fica, se a gente não tiver o cuidado, a gente fica emaranhado nele e a gente acaba esquecendo de que existem outras coisas para que a gente vivencie, né? Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter, né? A vida do cotidiano, na materialidade, ela está dentro de um processo de tão embrutecimento que promove nas pessoas um nível de insensibilidade até consigo mesmo, né? E a gente precisa estar atento a esses processos, né? Porque nós estamos aqui, como eu disse na palavra inicial, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A gente não pode esquecer essa premissa, tá? E quando a gente não tem um planejamento global para a nossa vida, então esse ser espiritual começa a se encher de cinzas, né? E a luz da espiritualidade passa a não brilhar. Então, o que a gente está percebendo hoje, dentro do processo da materialidade? Ela está dentro de todos os conceitos sociais que a gente vive, eles, existe uma onda, né, para suprimir, para suplantar aquilo, o real, para se viver embasado e transformando esse irreal no real. Existe um tipo de situação forçosa para que a gente viva isso. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, né? Nós precisamos estar com os olhos muito abertos a isso, para não se deixar envolver a ponto de se perder, tá? Quando o mestre Exuá falava de uma questão de libertação, de salvação, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Que a gente tenha o cuidado para não se deixar se emaranhar pelo eu falso. E esse eu falso é o eu da materialidade. A gente precisa estar na materialidade, viver a materialidade, mas como ser divino, tá? Como viver isso aqui, entendendo que aqui é uma passagem, e nós estamos aqui para aprender, para evoluir dentro desse processo da gravitacionalidade, mas que a gente precisa ter os nossos cuidados. Por quê? Ora, se o mestre Schwab naquele período já dizia isso, você imagine hoje o que a gente não está precisando dizer, né? Então, a gente precisa ter um planejamento de equilíbrio dentro desses dois processos. A gente não pode esquecer que nós somos seres espirituais, mas a gente está vivendo dentro da materialidade, mas a gente não pode compactuar com determinadas situações que não seja de luz. Então, a gente precisa estar muito atento, com pensamentos muito claros, com conceitos muito claros, e buscando uma verdade
com mais exatidão, com mais clareza e com mais espiritualidade, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente se deixa levar pelo conceito social, a gente se deixa levar pelo conceito de uma maioria e não consegue perceber o lobo vestido de ovelha, né? Então, que está esse lobo vestido de ovelha, muitas vezes somos nós mesmos, né? Que nós estamos nos emaranhando dentro do eu falso ao ponto de esquecer quem realmente nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, fica com dificuldade de encontrar a sua verdadeira essência, com dificuldade de se encontrar e de se agarrar ao elo real, ao elo verdadeiro, ao elo principal, ao elo primordial, à essência daquilo que nós somos. Então, a gente precisa ter esse olho aberto, né? Então, é uma necessidade fundamental hoje da abertura do terceiro olho. É de fundamental importância que a gente consiga abrir esse terceiro olho, tá? Esse vórtice, ele consiga agir para que a gente tenha um raciocínio mais rápido, para que a gente consiga enxergar com mais clareza as coisas, para que a gente não se perca nesse processo. Tá? E o que mais a gente está vendo é esse se perder, e não há mais tempo para viver isso. Ninguém tem mais tempo para dizer, eu me perdi, me perdoe, deixa eu voltar. A gente já disse várias vezes aqui, gente, nós não temos mais tempo para isso. Nós já estamos vivendo a era da volta do Cristo. E o Cristo, eu vou soltar essa hoje aqui, nós somos ensinados de que Jesus ia voltar. Então, tem grupos religiosos que vivem isso com uma veemência, uma frustração grande, e eu coloco assim, como uma frustração grande, Jesus vai voltar. Jesus está bem pertinho de voltar. Jesus está bem pertinho. Realmente, ele estava bem pertinho de voltar, mas não é aquela forma como a pessoa está entendendo. Diz assim, lá vem Jesus nas nuvens e vem cair, vai julgar os vivos, dito, vai julgar os vivos, vai julgar os mortos, né? Você foi bom, você não é. Gente, não é nada disso. Infelizmente, quem acredita dessa forma está muito equivocado nesse entendimento. Nós estamos já vivendo a era dessa volta do Cristo. E o que é Cristo? Não é Jesus. Jesus é uma pessoa. Cristo é a divindade a qual Jesus servia, né? Servia, não. Vamos cortar aqui essa história de servir, porque nós não somos servidores, nós não somos escravos, nós não somos servos de Deus, porque Deus não quer servo, Deus liberta, né? Como eu falei na semana anterior, que a gente teve nossos estudos, que, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa história de dizer eu sou servo de Deus. Pelo amor de Deus, Deus não quer escravo, Deus está para libertar, ninguém aqui é para ser servo, nem escravo, nós somos seres livres, co-criadores com Deus, nós somos essa representação de Deus aqui, a gente tem que viver isso, gente. A gente está na época de viver isso, e a volta do Cristo é justamente esse movimento de nova consciência, da gente entender, de voltar para essa origem, né? E essa organização de nossa vida, a gente precisa estar pronto. E nas coisas mais simples, a gente se perde muitas vezes, né? Se perde no planejamento do nosso dia, se perde na forma de concentração, de viver esse processo aqui. Então, esse Cristo já está aqui, já é essa era que ele está. Então, essa é a volta. Por isso que está muito aberto o processo da espiritualidade, que era tão preso, tão escondido, agora ninguém consegue mais abafar, né? E nós estamos aqui para soprar essas cinzas. Então, o soprar dessas cinzas é justamente a volta de Cristo, do Cristo, que significa a divindade, a consciência da divindade em nós, porque não tem mais o que fazer, os tempos já passaram, nós já estamos vivendo esse momento, né? E a gente precisa sair desse emaranhado de treva, de nigredo, a gente precisa sair disso. Nós precisamos sair disso e vir para o rubedo,
Nós precisamos respirar a divindade, viver a divindade que nós somos, aqui e agora. Acabar com a crença de que nós somos seres pequenos, que nós somos seres pecadores, que nós somos seres ruins. Isso não existe em conceitos divinos, porque Deus é imparcial a isso. Ele criou a nós porque nós saímos dele. Ele é uma energia pura e nós somos essa energia pura dividida aqui, tá? E nós somos isso. A gente tem que entender isso. Se eu cometo determinados gafes, é para a minha aprendizagem, a minha aprendizagem. Isso não significa que eu deixe de ser puro, nem deixe de ser santo. Quem se pune somos nós mesmos. Quem se acha ruim somos nós mesmos. Se a gente tem determinados pensamentos que a gente classifica, porque tudo aqui que acontece aqui dentro da materialidade é classificação nossa. A gente é que diz o que é ruim e o que é mal. A gente é que diz o que é péssimo e o que é bom. A gente é que faz essas classificações. Então, se a gente faz essas classificações, é porque essas classificações foram criadas, foram comportamentos criados por nós mesmos, foram atitudes criadas por nós mesmos. Então, são essas coisas que não dá mais para se colocar dessa forma. A gente precisa corrigir esse nigredo, sair, deixar que ele se vá, para que a gente aborde, respire, para que a gente viva a luz que nós somos, para que essas coisas que nós criamos sejam apagadas. E quando isso começa a acontecer, é justamente quando Cristo retoma dentro de nós, é quando ele volta. Porque essa volta, ela acontece todos os dias, quando a gente muda de forma de pensar, quando a gente muda de forma de agir. Isso é a volta de Cristo, que é o divino se manifestando. Só que isso não era ensinado, foi ensinado como se fosse Jesus foi, Jesus vai voltar. Não é assim. Não foi assim. E ele não disse assim. Mas é quando a gente quando a gente sai do nigredo, quando a gente dá esse salto quântico de nova consciência, de novo. O que é essa nova consciência? Eu me entender quem eu sou. Viver esse céu. Então, isso é a volta de Cristo. Quer dizer, eu estou retomando, o Deus que está dentro de mim está se manifestando. Tá? E não há mais tempo para a gente ficar perdendo tempo de achar que nós não valemos nada. Se a gente, no momento, se existe algum pecado nesse processo da materialidade, eu creio que eu não valo nada, que eu sou apenas ser material. Não interessa o comportamento que eu tenho que corrigir e viver santificado. Não é? A gente tem que caminhar para esse processo, sair desse nigredo, viver o rubedo e entrar no albedo. Manifestar. Quando eu estou no albedo, é quando eu estou vendo essa glória de Deus, e eu tenho que ver essa glória de Deus. E quando a gente vai transmitindo e vivendo com os outros, as coisas vão se modificando. Aí aqueles conceitos vão se apagando, aquelas visões que a gente tinha vão fluir, vão embora, porque elas são nuvens, é como fumaça. Então, é isso que a gente precisa, viver o Cristo, trazer o Cristo de volta, para que essas coisas que a gente criou sejam apagadas. Tá? Os conceitos errôneos, né? As coisas que são colocadas dentro da materialidade, que está destruindo a própria materialidade, e o nosso corpo é a materialidade. E quando começa a destruir isso, destrói o corpo também. Né? E com isso o espírito sofre. Tá? Então, a gente já chegou o momento. Faz muito tempo que eu já disse aqui, gente, a Terra também está evoluindo, ela já subiu, né? Já subiu. E a gente ainda está aqui, porque a gente tem a luz para iluminar isso aqui. Isso aqui só está sendo iluminado por causa de todos nós, daqueles que estão com esse processo de nova consciência. Tá? E a nossa luz é tão grande que ela está sustentando esse processo todo aqui de quem não tem, de quem ainda está
perdido dentro desse ambiente. Isso é que a salvação é isso, é a gente entender quem realmente nós somos e transformar isso aqui num lugar de luz, porque a gente veio para cá para isso. Porque só transforma em luz quem é luz. E a gente está aqui para isso. Então, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não é? A gente consegue chegar a fazer um trabalho grandioso pela parte profissional. Quando a gente chega em casa, a gente deixa de ser esse profissional. A gente deixa de ter realizado. Não. Então, o maior trabalho que a gente tem aqui é a nossa missão aqui. Ela é primordial e ela vai se expandindo para todos os aspectos da nossa vida na materialidade. Tá? Então, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não vai mais ter tempo para ninguém ficar. Eu não sabia. Não tem mais essa desculpa. Não vai mais existir isso. Isso não existe mais. Tá? Nós estamos num momento de viver o albedo. Esse é o momento, é aqui e agora, porque o amanhã a gente já botou para trás. E a gente tem que viver esse aqui e agora, viver esse albedo, viver essa divindade que nós somos aqui. E é organizar esse nosso processo aqui. Não é? Tudo que a gente fizer, que seja feito com luz. Tudo que tudo que a gente falar, seja falado com luz. Tudo que a gente pensar, seja pensado com luz. Não é? E isso que é a vinda de Cristo. Então, nós queremos a vinda de Cristo aqui, agora? Essa é a pergunta. A gente quer ou quer viver aí no processo da ilusão, dentro do negredo, e embaixo das cinzas? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Né? A todo instante a gente precisa estar fazendo essa pergunta. O que é que eu quero? Eu acho bom quando o outro está na pior. Eu acho bom quando eu estou na pior. Eu acho bom quando acontece desarmonia. Então, quando isso acontece, é porque eu estou completamente ligado ao eu falso, ao negredo. Então, a gente precisa ficar todo o tempo se olhando se a gente não está agindo como atrelado a uma consciência coletiva que foi criada, não é? Para que esse processo fosse aniquilado ou escondido ou jogado muitas cinzas sobre ele. Né? Então, nós estamos vivendo esse processo da volta de Cristo, que é essa nova consciência. Quer dizer, chegou um momento de dizer, ei, peraí, chega, já chega. Vocês não estão aqui para isso, não. Vocês criaram muita coisa, vocês têm todo o poder, porque criaram tudo isso que está aí, tudo isso aqui. Mas vamos voltar? Vamos voltar para o divino? Vamos se voltar para aquilo que realmente nós somos e é o propósito de cada um? Então, existem muitos caminhos para a gente seguir, não é? Mas que esses caminhos precisam chegar a um lugar. E esse caminho ele tem que ser divino, ele tem que ser um caminho de luz. E nós somos os responsáveis por isso, porque quando a gente está aqui nesse grupo, é porque nós somos convocados. Estar nesse grupo não é coisa de brincadeira. É um momento lá que a gente está só para conversar, fala disso, fala daquilo. Não. Você foi convocado para estar aqui. Ninguém está aqui por acaso nesse grupo, não. É porque você foi convocado para cumprir o seu propósito e a sua missão. Agora, se você está brincando com isso, se nós estamos brincando com isso, aí a gente, claro que tudo, dentro do processo da materialidade, dentro do processo da gravitacionalidade, tem consequência. Então, nós somos convocados aqui. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão. A primeira missão é conosco, de sair do negredo, de encontrar-se e se reconhecer como filho de Deus, como ser de luz, como ser que vai irradiar luz. De se conscientizar daquilo que nós somos, saber que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós viemos aqui para evoluir, para aprender, compreender que tudo que acontece é um aprendizado, e se eu não aprender, eu
isso é repetido, porque nós estamos transformando esse espaço aqui numa escola. Não foi para isso que a gente veio. Então, a gente precisa cumprir essa tarefa. É uma tarefa que a gente cumpre. Por que a gente só acha que tem tarefa para cumprir dentro do processo da materialidade? A materialidade só existe porque o espiritualidade existe. Só existe espiritualidade porque existe, a espiritualidade existe. Então, a gente faz um trocado diferente, a gente inverte o processo. A gente inverte, acha que a materialidade é primeiro e o espiritual é se der certo, quando eu precisar. E é o contrário. A gente precisa agir de forma contrária. A materialidade é se der certo, quando der certo. Esse é o processo. Tá? Então, cada pessoa é uma pessoa, não é? Cada um tem um caminho, não é? Mas esse caminho precisa ser pautado nesses princípios. Se não for pautado nesses princípios, aí, dentro da materialidade, a gente vai caminhando aí ver como está sendo o nosso caminho, tá? A gente precisa tomar a dosagem da espiritualidade, não é? Nós, e a Patrícia, vamos tomar floral, né? Nós estamos tomando muito floral para a gente ativar esse processo da nossa consciência, né? Os florais que nós estamos tomando não é para brincadeira, né? Parecida sabe. E o que a gente quer? É o comprometimento com aquilo que nós somos. Então, vamos avaliar qual é o comprometimento que eu tenho comigo. Qual é o comprometimento que eu tenho? Apenas de ficar insano diante do processo da materialidade, conectado só com ela? Mas lembre-se que a materialidade é apenas um veículo para que nós usamos. Nós usamos muitos veículos, muitos. A materialidade é uma delas. E a gente vai se perder nela? Por causa de quê? Em nome de quem? Em nome de quê? São questões que a gente precisa se fazer, né? Pensar, a gente está indo aqui devagar. Não, não tem mais tempo para ir devagar. Não pode ser mais esse tempo de andar de burro. Agora tem que andar de trem elétrico. Passou o tempo de andar a cavalo. Parando aqui, parando acolá. Não, a gente tem que andar de trem. E é trem elétrico. Tá? Então, vamos reflexionar. Vamos reflexionar. Tá bom? Essas foram minha contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivanilda, por sábias palavras. Lembrando que estamos gravando mais este encontro e logo mais estaremos fazendo o upload para compartilhar no grupo. É muito importante estarmos aqui vivendo essa espiritualidade. Chegou aí o nosso amigo. Ai, que saudade! Vamos aí, Joaquim, o que é que você nos diz? Não é todo dia que a gente tem o privilégio de assistir duas palestras numa, né? Tá ouvindo? Sim. Agora um pouquinho. Alô? Agora? ouvindo? Agora Tá sim. ouvindo? Agora Não é sim. todo dia que a gente tem o Tá privilégio melhorando. de ouvir duas palestras em uma, né? A gente precisa realmente, como um celular, a gente precisa de carga, né? Semanal, diária, de hora em hora, né? Porque
Se a gente não tiver constantemente se recarregando, a gente se descarrega e quando a gente vai lá para baixo é terrível. Alguns de nós têm uma vida bem atribulada, digamos assim. E aí, assim, a gente ainda bem que a gente tem um dia na semana para a gente se conectar o cabozinho e se alimentar um pouquinho, né? Se fortalecer. Nem sempre a gente está 100%, às vezes a gente está com tanto sono que quase adormece, não consegue nem falar. Mas, assim, o que nós temos a dizer é que tem muita prática aí para a gente fazer, né? Muita coisa mesmo. Quanto mais a gente abre os olhos, mais a gente vê. Quanto mais a gente vê onde a gente está e quanto a gente tem que caminhar. Cada um de nós tem que fazer o melhor que puder, com as condições que tiver e onde estiver. Né? Então, assim, parabenizar a palestrante as duas palestrantes da noite e desejar a todos um final de semana aí maravilhoso. Que a gente consiga colocar aí pelo menos 10% em prática até a próxima semana. E aí já vai ser um grande passo. Boa noite. Boa noite, Joaquim, muito obrigada. Sábias palavras. Realmente estamos aqui para nos reconectar, né? E essa oportunidade é única e maravilhosa de estarmos aqui semanalmente para isso. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Se não, agradecemos, né, a presença de vocês e logo mais estaremos com a oportunidade de nos escutar novamente, né? É muito bom. A gente aprende com a gente mesmo. Muito obrigada e um abraço. Muito obrigada a todos. Tchauzinho, muito obrigada. Uma semana maravilhosa e vamos fazer o nosso planejamento semanal. Bye. Até mais, Marluce. Muito Tchau, obrigada. tchau, gente. Tchau, até a Tchauzinho, próxima. boa noite. César está 2 vezes hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau.